Estamos de volta com o programa Rio Melhor Idade. Você sabia que 6% das pessoas com mais de 60 anos sofrem do mal de Alzheimer no Brasil? Aqui no estúdio, converso com a geriatra e professora universitária, doutora Emiluce Paradella, que vai explicar o que é a doença e como ela pode ser tratada. E também com Darcy Barbosa, que vai contar a experiência familiar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, queridas. É um prazer tê-las aqui conosco. Doutora, existe algum sintoma que o familiar ou o próprio idoso possam se utilizar para perceber se tem ou não a doença do Alzheimer? Sim, o sintoma principal é a perda de memória, principalmente para a memória recente, para a memória do dia a dia, das coisas que você acabou de aprender. Sim. Tem uma dificuldade de reter novas informações, mas ele fica lembrando de coisas mais antigas. Tem uma certa confusão mental, onde está, o que fez, o que não fez, e alguns transtornos de comportamento que a gente pode falar depois. Claro, e assim, a família pode até demorar então a perceber que essa pessoa está manifestando a doença do Alzheimer, né, por conta disso. Pode demorar porque é aceitável na maior parte das pessoas que o velho esquece. O idoso realmente pode esquecer, mas a gente tem que saber a diferença do esquecimento, que a gente chama de benigno, associado ao envelhecimento, de um problema mais sério. Entendi. Dona Darcy, conta pra gente, como foi o seu caso? Quem na sua família manifestou a doença? Na família dele, né? A mãe dele, eu creio que naquela época não se tratava como o Alzheimer, né? Aquela dificuldade de entender a doença e achar que está caduco. A família dele quem? Do meu esposo. Então seu esposo está... E o irmão dele, que eu creio que morreu com Alzheimer, e a irmã. É mesmo, então é uma coisa bem premente na sua família, na família dele, aliás. Mas eles não tiveram o tratamento. E assim, o que a família percebeu que era uma tarefa rotineira e que de repente seu marido parou de fazer, né? Não conseguiu mais realizar? Não, família não, eu. Eu que descobri, porque nós somos casados há 54 anos. Ele tinha 65 anos quando ele adquiriu a doença. Sim. Ele era muito carinhoso, né? De repente ele foi deixando de fazer o carinho. Ah, olha só. Aí ele deitava, ficava olhando para o teto, eu abraçava, ele não correspondia. Aí tinha alguma coisa errada, né? Aí eu achei que tinha alguma coisa errada. Não sabia que era o Alzheimer, né? E convidei para ele ir fazer um exame no geriatra e fomos e foi constatado que ele estava realmente com a doença do Alzheimer. Como é que os médicos, né, não as pessoas, mas os médicos chegam a um diagnóstico preciso do paciente do Alzheimer? A gente fala que é um quebra-cabeça, tem várias partes, tem várias peças. Não existe nenhum exame único que vai me dar o diagnóstico, tá? A gente precisa de uma consulta médica um pouco prolongada, porque você faz uma entrevista, conversa com a pessoa, você faz testes de desempenho de memória, coloca para escrever, ler, são testes que a gente chama de neuropsicológicos, exames de laboratório e às vezes uma imagem cerebral. A informação da família é preciosa, então a gente junta todas essas informações para fazer o diagnóstico. Entendi. Então a família ajuda muito no diagnóstico da doença. Dona Darcy, aproveitando então, em quanto tempo foi detectada a doença do seu marido? Eu levei e ele Fala fez... o médico, eu acho que o médico ele fez a doutora o Emiluce, teste com né? ele, o teste de memória, né, que faz. Sim. E ele não respondia as datas do aniversário, o ano, né? Ele parou em 1999. Quando pergunta a ele que ano nós estamos, ele fala que é 1999. E a família, detectar a doença, ver que ele já estava, eu que consegui. Você que está em casa, está nos assistindo. Tem alguém na sua casa que está apresentando perda de memória? Você acha que tem alguma coisa a ver com o que a gente está falando aqui? Quer falar com a gente? Eu acho que agora nós temos um canal direto para você, que é o nosso telefone que eu vou passar para vocês agora. É o 7917-1114. Repetindo, 7917-1114. Doutora, como é que é feito o tratamento da doença? Infelizmente, a doença não tem tratamento curativo, mas a gente pode diminuir os efeitos, as manifestações, sintomas como depressão,
agitação, dificuldade para dormir, perda de peso, de apetite. Tem alguns sintomas que você trata. E existem medicamentos específicos para a doença que reduzem a rapidez com que a doença passa. Isso é o grande avanço do momento, né? A gente, então, tem medicamentos específicos e sintomáticos. Entendi. Cuida dos sintomas. Isso. E tem agora algum tipo de medicamento novo que retarda essa perda grande que o E essa idoso vai medicação, tendo, né? inclusive, está sendo dispensada pelo Ministério da Saúde. Ah, que legal. Então, as pessoas que têm dificuldade de acesso ao remédio porque ele tem um custo elevado, pode procurar o sistema público de saúde e reivindicar o tratamento Isso é gratuito. importantíssimo. Vamos aproveitar e vamos falar de uma coisa que eu acho muito importante e é problemático, até porque a gente trabalha com idoso, a gente sempre tenta trabalhar a autonomia do idoso, que o idoso não perca seus direitos, que ele seja sempre o dono da sua vida, o protagonista da sua história. Porém, no caso do paciente com Alzheimer, infelizmente, é necessário que a família interdite o idoso. É isso mesmo, doutora? Chega um momento, a doença avança, é uma doença que tem várias fases, começa, a gente chama de uma doença leve, vai avançando e chega um momento que ele vai ter muita dificuldade, principalmente para gerir finanças. Pode se enrolar, perder dinheiro. Ser vítima de golpes. Ser vítima de golpe, infelizmente. É verdade. Então, para a proteção do idoso, a família, então, vai ter que, pode, então, fazer o processo de interdição, que deve ser discutido com a equipe médica que está acompanhando, se é a melhor hora, e com os profissionais da área do direito, que nos ajudam muito. Legal. Hoje, a Defensoria Pública tem um núcleo de atendimento ao idoso, Sim. que trabalha com essa parte também de interdição. Dona Darcy, hoje, na sua vida, a senhora, a família dele, o que a senhora acredita que seja mais difícil de lidar com o paciente do Alzheimer, no caso do seu marido, no dia a dia? Né? O que mais incomoda, o que mais chateia? Dificuldade de locomover para o banheiro, para tomar banho. É a senhora que cuida dele sozinha? Deus. Não, eu sou a cuidadora e meu filho me ajuda. Mas tudo que tem que fazer sou eu. A alimentação, a hora do remédio, a higiene, tudo sou eu. Quando meu filho trabalha, eu faço sozinha. Levo ele para o banheiro, boto na cama, ajeito, entendeu? Ele ainda anda, pouquinho, mas anda. Come sozinho, ainda faz as coisas, lê, ainda lê. Ah, que legal. Doutora, ouvindo o depoimento da dona Darcy, a gente entende a importância do apoio familiar, né, ao paciente de Alzheimer, não é isso? A família é o principal parceiro no tratamento. A família tem que entender que a pessoa não faz certas atividades porque quer, mas porque está doente. Então existe um certo mito que velho fica teimoso. Eu acho que isso não é verdade. O velho não fica teimoso. O idoso vai mantendo as suas posições, ele tem uma opinião e ele mantém a sua opinião. Se ele está doente, então ele não é porque ele está teimoso, é porque ele não entende exatamente o que ele está falando. Então, família, os amigos próximos são os parceiros no tratamento. Essas pessoas precisam muito desse apoio. Tem alguma idade específica que a pessoa, em geral, começa a apresentar sintomas de Alzheimer? Quanto mais velho, mais chance. Então, após os 65 anos, é mais comum. Sendo a maior parte das pessoas ficam com a doença depois dos 70, 75 anos. Então, quanto mais velho, mais chance de ter. E assim, a medicina já evoluiu bastante, mas eu acho que é importante frisar que essa doença ainda não tem cura, né? Mas como é que está isso? Tem alguma esperança para essas famílias? Vocês que trabalham com isso devem estar acompanhando, que sai de pesquisa, de mais recente. Como é que está? A genética, né? A medicina genética, as células-tronco. Existem muitas pesquisas já bem avançadas, mas infelizmente não está disponível na prática clínica. Mas existe muita gente trabalhando nessa área, a gente acredita que em breve nós vamos vencer aí essa doença. Ah, que bacana. Dona Darcy, com tantos cuidados necessários, é um tratamento caro para a senhora? Quanto da sua renda hoje, da renda familiar de vocês, é destinada para tratar o seu marido? É caro. É caro, né? Mas o governo ajuda dentro dos limites do governo. E mesmo a gente tendo
o governo ajudando, nós temos que precaver e deixar o dinheiro para poder suprir o que o governo no momento não pode levar. Doutora Emi Lúcia, diz pra gente a diferença do Parkinson pro Alzheimer. A doença de Parkinson, no começo, ela não compromete a cognição. Essa parte da inteligência, do raciocínio, da memória, na doença de Parkinson está preservada. A pessoa tem mais problema motor. Sim. Então, o tremor, ela fica mais dura para andar, que a gente chama de rigidez, como se o pé tivesse grudado no chão. O corpo fica um pouco para frente e ela fica mais lenta para realizar os movimentos. Mas a cabeça está boa. Entendi. No Alzheimer é o contrário. O corpo está ótimo. Ela anda bem no começo da doença. No Alzheimer ela anda bem, fala bem, não tem tremor, mas a cabeça já está falhando. E eu também escutei falar que o paciente do Alzheimer, ele fica com a saúde ótima, né? Exatamente. É verdade isso mesmo? Porque é uma doença que começa no cérebro, é uma doença neurodegenerativa. É uma questão neurológica, não acomete o coração, o pulmão, no início da doença não. Então a saúde física, o hemograma está normal, a pressão está boa, a glicose está boa, mas ele está esquecido, repetitivo. E existe alguma coisa que as pessoas mais jovens, existe medicina preventiva, como prevenir? Prevenir o Alzheimer? Ter uma saúde boa no geral. Então, na verdade, a nossa saúde tem que ser preservada bem no começo. Boa alimentação, exercício físico, exames periódicos, não fumar, não beber em excesso. Então, cuidar, fazer uma reserva para a sua saúde. Pedir a licença para falar, para pedir principalmente os jovens, que têm seus avós, né? Que está lá quietinho, ou está fazendo alguma coisa, eles não têm paciência, para observar quando vai mudando a natureza do idoso, né? Que não dá muita atenção. Às vezes o idoso está lá sentado, nem olha para ele está lá quietinho, está tudo bem, está quietinho. Mas às vezes a doença já está ali e a pessoa não está notando. E quando vai levar o doente para cuidar dele, a doença já está avançada. Entendi, então, isso é maravilhoso. A senhora falou uma coisa muito os importante. Os parentes, os filhos, né? Dá atenção aos seus pais, vocês que já têm pais idosos, né? Mãe e avós, dão atenção, né? Procura ver o que está mudando, né? Porque eles mudam. Eles têm muito jeito para... A senhora acabou de dar assim, uma super participação, viu? Tava quietinha, estava meio tímida no início. Arrebentou, obrigada mais uma vez, tá? Gostou? Quer saber mais? Liga agora para o nosso telefone novo, para você, 7917 1114. E você que está nos assistindo, fique ligado, porque dentro de instantes estaremos de volta.